Serve, o nome da música é Serve Contente, é da tia Vilma. E é uma música prece. Ora, amigo, prece é luz. Ora, amigo, busca Jesus. Ora, amigo, e a calma vem. Serve contente, a melhor prece é o trabalho no bem. Ora, amigo, prece é luz. Ora, amigo, busca Jesus. Ora, amigo, e a calma vem. Serve contente, a melhor prece é o trabalho no bem. Aí, obrigada, Paulinho. Obrigada mais uma vez aí. Gente, está formando um temporal aqui. E está começando assim, piscar a luz aqui. Muito provavelmente pode ser que caia. Tá? Se cair aqui, vocês continuem aí no estudo onde tiver condição, tá bom? Aqui tá, Aqui está tá meio danado também. Boa noite, Ti. aqui tá piscando a luz, tá dando toda coisa aqui. Vamos embora então fazer nossa prece. O João já está aí, né? Para a gente. Quer dizer, ele estava. Cadê ele? Sumiu. Cadê o João, gente? Foi embora. Quem falou que está com problema no áudio? Está Ele escrito? tinha colocado aqui que estava com problema no áudio, mas que ele resolveria fácil. E depois ele voltou normal, mas sumiu. Ele aí, ó. É coisa. Faz favor de ficar quieto aí, tá? Não dá problema, não. Vamos lá, então, fazer a nossa prece, então, para a gente começar, né? Mestre Jesus, querido amigo, na sua companhia, Senhor, sempre nos colocamos e pedimos, Jesus, ser conosco nesses momentos de aflição do nosso planeta, onde, Jesus, somos visitados pela dor do corpo, pela dor da alma, e que sem Ti ao nosso lado não conseguimos transpor esses obstáculos. Assim, Jesus, sabemos todos aqui desse planeta atravessando esses momentos. Esteja com cada um, Senhor, fortalecendo, dando fé e esperança para o mundo melhor. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos que o nosso coração, que nossa mente se abra para te entender um pouco mais, te conhecer um pouco mais. Muito obrigada. Ampare-nos a todos dessa sala, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, então. O João está aí mais uma vez conosco para poder fazer o nosso estudo. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite a vocês. todos e a Boa todas. noite a todos. Porque eu estou ouvindo vocês tão baixo, mas tão baixo. Acho que esse problema é aqui. Eu estou com um problema sério aqui no áudio.
Nós estamos te ouvindo bem, João. Tá normal aqui. Não, Bom, beleza. bom Se mesmo. por acaso vocês ouvirem, se eu não ouvir vocês, eu vou pedir para repetir, tá? Beleza? Então vamos lá, gente. Boa noite novamente. Sempre a gratidão e uma alegria muito imensa estar aqui com vocês. E hoje a Conceição pediu para a gente falar do Evangelho de Lucas, a perícope, né, os versículos que compõem a rejeição dos samaritanos, que lá no Mínimos está intitulado como Tiago e João, que são repreendidos. Mas lá no Haroldo está como a rejeição dos samaritanos. E é interessante, primeiro, notar que essa perícope da rejeição dos samaritanos não está só em Lucas. Tá? Ela vem aí de, pelo menos, eu estava contando aqui, desde a prefiguração do Tabor até antes, um pouquinho até antes, vem de uma sequência imensa de narrativas de perícopes de Lucas que estavam também paralelas a Marcos e Mateus, dizendo assim, olha, pode confiar, está escrito aqui em Lucas, está escrito em Mateus, está escrito em Marcos, então a chance disso ter acontecido, e a chance disso ter acontecido mais ou menos do jeito que eu estou contando, é uma chance considerável. De repente, do nada, ele começa a dar uma declinada. A perícope anterior é contra a favor do Cristo, né? Quando João já fala para ele assim, Jesus, ah, Senhor, a gente viu um pessoal aí expulsando o demônio no teu nome. Ah, não, a galera que anda com a gente não. E aí a gente pediu, porque a galera não se esclarece de estar expulsando o demônio. E é quando Jesus responde, né? Não peça, porque quem não é contra nós é a favor de nós. Isso também é legal a gente perceber que João já estava querendo criar treta desde antes. Mas nessa perícope, só está em Lucas e em Marcos. E a perícope da reação dos samaritanos, onde Tiago e João são perdidos, só está em Lucas. Que diferença prática isso faz? Historicamente, na arqueologia bíblica, isso fala a favor de lições que não têm tanta fidelidade histórica e narrativa. Para nós, se a gente for pensar em extrair o espírito da letra, se a gente for pensar na parte do evangélico moral, faz pouca diferença. Contanto que a gente saiba guardar a prudência de saber que essas lições podem ter sido uma opinião mais pessoal de Lucas. E aí é só ter o cuidado de não falar disso como se fosse algo que tivesse saído diretamente da boca do Cristo. Não colocar isso como uma verdade inviolável e inquestionável do que Jesus falava e pensava. Serve-nos moralmente, né? A gente estudando, aprofundando, extraindo o espírito da letra de perícopes que não são corroboradas com os demais evangelhos, extraindo o espírito da letra de maneira correta, nenhum demérito, nenhum prejuízo a gente vai ter. É só tomar o cuidado para não cair no exercício de fascinação de achar, não, Jesus falou isso mesmo, Jesus pensava assim, às vezes tem que ver com uma certa ponderação. Dito isso, a primeira coisa, depois disso, a próxima coisa que a gente tem que pensar é que essa perícope já compõe a reta final da narrativa de Lucas sobre o ministério de Jesus. A reta final de Lucas começa na segunda previsão do Calvário, na perícope lá do capítulo 9. O capítulo 9 ele é decisivo, né? Ele é a virada de chave de Lucas. Mas a segunda previsão do Calvário, que está lá no capítulo 9, versículos 43 e 45, ela, além de fazer parte dessa grande virada de chave da narrativa, né? Como se fosse já. Vamos começar então a conclusão da história. Fora isso, a segunda previsão do Calvário é a inauguração da reta final. Dali por diante, tudo tem que ser interpretado como Jesus já se despedindo da sua missão terrestre, da sua missão encarnada. Dali por diante, da segunda previsão do Calvário em diante, Jesus começa, Lucas narra, né, o comportamento, as atitudes, as passagens, as falas, os pensamentos de Jesus como alguém que já está indo concluir a sua missão e já deixando os últimos acertos, já deixando suas últimas recomendações para nós, que ficaríamos discípulos do seu advento,
na intenção de continuar suas lições evangélicas. Só um minutinho. E aí, se acredita que Jesus tinha saído lá da Cesareia de Filipe, lá perto do Monte Hermon, onde houve a transfiguração, veio descendo até Cafarnaum, e de Cafarnaum ele decide partir para Jerusalém, nesse caminho, vamos dizer assim, sem volta, apesar de não ser o termo mais adequado, mas esse caminho sem volta do grupo que seguia Jesus enquanto ele estava encarnado. E a gente vai tentar fazer essas reflexões versículo a versículo, para a gente, como a gente sempre faz, a gente sempre vai extrair o máximo. Fiquem à vontade para interromper a minha fala a hora que vocês quiserem, só falem alto, né, para eu poder ouvir, como eu falei, tá baixinho para mim o som, mas fiquem à vontade de interromper a minha fala quando vocês assim quiserem. Então vamos me acompanhar aqui, galera, no versículo 51. E sucedeu que, ao se completarem os dias de sua elevação. Ô, João, Diga. eu não sei agora pro pessoal, mas para mim o seu som piorou bastante. Tem hora que cortou um pouquinho, tá Deixa eu bem. ver aqui. Aí, ó. Para mim Deixa eu ver também se eu consigo. está bem mal. É, Tá Deixa eu ver se ruim, eu tá consigo com fazer muito isso. eco. é. Muito É eco. verdade, é verdade. Calma aí que eu vou tentar consertar isso. Calma aí. Agora não estamos te ouvindo. Nada. Nada. Agora não estão te ouvindo. Vou tentar a segunda coisa. Calma aí. Parece que melhorou um pouco. Agora Deixa parece eu que tentar melhorou. Melhorou agora? Agora melhorou? Melhorou. Todo mundo? Tem redução de ruído? Tem redução do ruído, É. mas a conexão do computador está ruim, porque o laptop é bem velho, porque o outro meu está precisando de reparo. Então vai oscilar o som, porque a tecnologia é mais antiga. Se ficar ruim de novo, gente, me avisa que aí eu desligo esse Bluetooth que eu estou aqui e vou falar mesmo no microfone do computador. Beleza? Só vocês me avisarem. Eu não sei se melhorou, não. Fala mais um pouco e a gente vai ouvindo. Tá, beleza. Deixa só para vocês me ajudarem a decidir. Calma aí. Assim fica melhor? Sim. Agora Agora tá perfeito. Muito Não, melhor. Está melhor, sim. tá Está melhor. perfeito. melhorou para mim também. Vocês também, o som de vocês melhorou para mim. Então tira esse negócio daqui. Deixa eu só desligar o Bluetooth aqui, gente, rapidinho. Senão vai atrapalhar a gente no meio do negócio. Calma aí. Beleza. Então vamos lá. No versículo 51, Lucas nos narra o seguinte: sucedeu que, ao completarem os dias de sua elevação, ele, Jesus, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Vamos lá. Vamos parar um pouquinho para analisar esse versículo. Parece uma coisa mais óbvia, mas não é. E sucedeu que, como eu falei para vocês, a segunda previsão do Calvário, ela inicia essa reta final da missão de Jesus, enquanto o nosso Cristo planetário encarnado no planeta. E ali começa também o que a gente pode chamar, não é a última viagem, mas é a viagem derradeira até Jerusalém, para que tudo se desenrolasse no Calvário. E aí, finalmente, a missão, o advento do Cristo fosse legado aos primeiros discípulos do Evangelho, aos primeiros discípulos do Cristo. E se completarem, né, e sucedeu que, ao se completarem os dias de sua elevação, na primeira análise, a gente vai falar assim, porque já estava na hora
de Jesus ir em direção ao Calvário. Sim, essa interpretação ela é basal e não está errada. Mas completarem, a palavra grega para completarem, para se completar, ela traz para a gente a ideia de algo que atingiu o limite. E atingiu o limite do que ela estava predestinada a fazer. Sendo uma situação que ela já foi preenchida ao máximo e aquilo não poderia mais se sustentar de outra forma. A noção de dias, ao se completarem os dias. A palavra grega para dias, ela pode dizer, ela pode significar o espaço de tempo entre o amanhecer e o anoitecer, ou ela pode significar o espaço de tempo entre duas extremidades polarizadas. Bem, mal, escuro, claro, sim, não, vida, morte. Então, primeiro, a gente tem o sentido de completar como se fosse algo que já chegou à plenitude, já está no limite, e dias no sentido de espaço entre uma polarização e outra. E a palavra elevação, ela tem uma curiosidade, que essa palavra grega, analeptopseos, ela só aparece uma única vez no Novo Testamento, exatamente nesse versículo. É como se Lucas tivesse escolhido aquela palavra a dedo para representar o que ele gostaria de dizer. E aí, isso deixa a gente numa meia sinuca de bico. Por quê? Porque você tem a interpretação que a palavra tinha para todo mundo naquela época e tinha a interpretação pessoal de Lucas para aquela palavra. Porque se Lucas tivesse, ou se ele quisesse, que todo mundo interpretasse a ideia dele de uma forma vulgar, rotineira, que não se deixasse dúvida para ninguém, ele teria escolhido uma palavra mais simples, que se repetiria no Evangelho. Até para ver o link da ideia, da palavra, com outras situações. Porque é assim que a gente faz na interpretação de cada uma das palavras. A gente pega os contextos onde as palavras estão inseridas e fala, olha, nessa situação aqui, essa palavra teve esse contexto, então provavelmente era esse significado. E aí você vê que esse significado é um significado que parece que está legal, que está dentro da justiça, que está dentro do correto, porque, olha, essa palavra se repete nessas outras situações aqui, onde o contexto é muito semelhante. É assim que a gente faz as traduções das palavras, de uma língua para outra, desde quando a gente, né, inventou a Torre de Babel e as palavras começaram a ser diferentes. Quando o Lucas coloca uma palavra que só aparece uma vez no Evangelho, a gente tem que parar e falar, peraí, Lucas está querendo dizer alguma coisa só para nós. E não interpretem mal a minha fala. É como se ele tivesse com alguma coisa a mais no significado daquela palavra, que somente os cristãos ou aqueles que já estavam iniciados às práticas evangélicas do Cristo poderiam entender ou entenderiam mais do que as outras pessoas. Então, essa palavra que só aparece, analectoceos, que só aparece uma única vez no Evangelho de Lucas, exatamente nesse versículo, ela denota, né, obviamente, segundo os especialistas, ela dá um significado especial, ela foi usada especialmente para identificar a ascensão definitiva de Jesus, ou seja, a completude, a plenitude e a completude da missão do Cristo e a sua óbvia ascensão aos céus para voltar à casa do Pai. Mas ela tem alguns significados próprios da cultura da época, né, que falam também sobre a necessidade de se transferir de cima, né, de baixo para cima algo. É como se você, essa palavra era usada, por exemplo, para vocês entenderem onde eu quero chegar, para tipo, olha, eu sou um servo do rei. E o rei me manda ir buscar um dinheiro que o outro rei está devendo a ele.
Aí vai eu, servo do rei, até o outro reino e falo: outro rei, o meu rei pediu para eu vir aqui buscar aquele trocadinho que você está devendo para ele. Aí o outro rei fala assim: ó, é verdade, me desculpe, eu tinha esquecido. Toma aqui o trocadinho e leva de volta para o seu rei. Quando você leva de volta para o rei, você faz esse tipo de acessão. Toma, a missão que você me delegou, a importância que você me delegou, a autoridade que você me delegou para eu, servo, ir lá conversar com um outro rei, situação que não aconteceria se eu não tivesse sido delegado pelo senhor, eu jamais conversaria com outro rei, sendo somente um servo, mas como o senhor me mandou pessoalmente, eu estava te representando, então eu tinha importância. Agora que eu cumpri a minha missão, eu estou te devolvendo essa autoridade que o senhor me deu, junto com o dinheirinho que eu fui lá buscar. Está aqui, a dívida está quitada. Juntando esses conceitos todos, você também tem, e não pode deixar de interpretar e entender esse fragmento do versículo de se completaram os dias da sua elevação, como assim, não havia mais condições de se manter aquela tensão polarizada que era a presença de Jesus encarnado no planeta Terra. E não é muito viagem isso que eu estou falando, não. Eu vou tentar explicar por quê. Quando caiu essa ficha em mim, eu entendi várias coisas sobre por que Jesus se permitiu ir para o Calvário para além da obviedade que nos ensinaram de que assim tinha que ser. Porque quando a gente começa a estudar o Jesus histórico, e quando a gente começa a estudar ciências da religião, e para de estudar só teologia, a gente começa a questionar um monte de coisa. De que por que não foi de outro jeito? Óbvio que nós, que somos espíritas, temos o lenitivo do que porque Deus quis, um lenitivo um pouco mais temperado do que dos outros irmãos de outras denominações religiosas. Mas concordem comigo que você só engolir a seco o lenitivo de que porque Deus quis é mais ou menos quando você pergunta para sua mãe por que não? E ela responde, por que não? Fica parcial o entendimento. Fica com dúvida. João, mas isso é artigo de fé. Sim, mas eu não sei vocês, mas eu entendo o Espiritismo como fé raciocinada. Então eu preciso pensar para que, mesmo tirando conclusões que hoje eu ache certas, mas amanhã eu veja que não estão tão certas, eu preciso criar minhas conclusões e aprofundar o meu entendimento pelo simples fato de que esse exercício me torna mais íntimo da lei divina. Esse exercício constrói dentro de mim um Jesus muito mais sólido, em quem eu sei que eu posso confiar mais do que eu pensava poder confiar antes. É porque esse exercício me aproxima da verdade evangélica de uma maneira muito mais esclarecedora e muito mais consoladora. E aí, dentro desse aprofundamento das palavras que eu trouxe para vocês, eu consigo concluir que, para além da verdade óbvia de que chegou a hora, Jesus, está na hora da missão ser cumprida, está na hora de concluir, que o fragmento do versículo, ao se completarem os dias da sua elevação nos traz, aprofundando o sentido de cada uma das palavras no sentido grego da época, né? O conceito grego, eu posso dizer assim, estava insustentável para a harmonia planetária manter aquela treta que estava se formando entre Roma, os judeus e um número crescente de simpatizantes de Jesus. João, mas isso é um absurdo. Não, não, não é não. Não é não. Sabe por quê? Porque se você pegar documentos históricos da época, você vê que existem várias alfinetadas, dizendo assim, se vocês não fizerem nada com esse cara... Perdão, desculpa. Em nenhum momento há uma menção direta a Jesus. Me perdoe. Existem vários documentos que dizem, se vocês não fizerem nada com a situação de Jerusalém, de Judá, da Judéia, se vocês não fizerem nada com a situação da Judéia, nós vamos pegar mais pesado. Vou falar com César, e César vai sentar o cacete nesse povo,
para botar todo mundo quietinho, porque vocês ficam deixando os judeus fazerem o que querem e eles vão começando a gostar. E o judeu é um povo irascível, e o judeu é um povo indomável, e o judeu é um povo problemático. Resolvam isso. E é muito interessante que quando você pega a literatura espírita, você vê Humberto de Campos, Neio Lúcio, falando de que quando Jesus foi encarnar para a sua missão, houve toda uma transformação da atmosfera terrestre e tudo começou a ficar mais agradável, as coisas começaram a se desenvolver mais rápido. Emmanuel fala isso em Caminho da Luz. Houve um clima de prosperidade geral nos maiores reinos. As colonizações romanas tiveram paz, tiveram prosperidade, se construíram, avançou a tecnologia, várias estradas, aquedutos, grandes monumentos para receber a visita do nosso Cristo. Mas, estudando a fundo isso aí, eu vejo que naquele momento, e o pouco que eu consigo entender, ou acho que consigo entender do pensamento de Lucas, me deixa muito confortável para falar o que eu vou falar com vocês. A mim me parece, e se eu estiver errado amanhã eu volto, corrijo e peço perdão para vocês, mas hoje me parece que o Lucas está dizendo assim, estava insustentável. Por isso que ele cria esse setor da narrativa dele, esse setor do evangelho dele, a partir da segunda previsão do Calvário, que vai num contínuo, a história vai tomando uma progressão de intensidade da narrativa até a crucificação. Aí tem um ápice, depois da crucificação vem descendo, a ressurreição, as aparições, até a última comissão, quando Jesus volta definitivamente para a casa do Pai. A mim me parece, foi necessário que assim fosse, porque o clima estava pesado. E aí vocês podem estar pensando, João, você está viajando de uma forma. Vocês devem estar pensando assim, João, você sempre viaja na maionese, mas hoje você está de parabéns. Pois é. Mas então me responde uma coisa. Por que João já estava na treta desde antes desse evento? Desde lá, contra a favor do Cristo, João já estava irascível, João já estava nervoso. Eu vou impedir o pessoal de dizer, quem não é da nossa banda, Jesus, quem não anda com a gente, está proibido de expulsar demônio. Gente, mas qualquer fariseu expulsava demônio. Qualquer doutor da lei estava autorizado a fazer o que hoje a gente chama de exorcismo. Nos gentios, então, a coisa era muito mais bagunçada. Qualquer um com um mínimo de sensitividade mediúnica estava autorizado a tentar expulsar os demônios. Por que João estava tão tretando com o coitado do moço lá só porque não andava com Jesus? Obviamente, se a gente for aprofundar, você vai ver que há suposições de por que Jesus estava indignado com aquela situação. Mas fato é que a indignação dele não estava adequada com o pensamento de Jesus, tanto que Jesus fala assim, não impede não, João. Se a pessoa está a favor da gente, deixa o cara. Está dando certo. O espírito obsessor está sendo consolado, está dando uma destinação direitinha para o nosso irmão obsessor. A pessoa obsidiada está se sentindo melhor. O irmãozinho lá que ficou na função de doutrinador, lá um pouco mais ostensivo, chamando expulsão, mas é uma doutrinação. Nosso irmãozinho lá, mesmo com todas as limitações mediúnicas, conseguiu fazer mais ou menos uma caridade sustentável. Pô, João, não para de encher o saco, João. Deixa quieto isso. Por quê? Quem não é contra nós é a favor de nós. O cara está tentando fazer o bem. Ah, não, mas só pode expulsar demônio se andar com a gente, Jesus. Então, beleza. Só pode estudar o evangelho quem for evangélico. Só vai ser salvo quem acredita em Jesus. Entende? Permitir esse tipo de pensamento abre não uma porta, mas um pasto vasto para a segregação e para o sectarismo. E isso vale principalmente para nós espíritas, por quê? Nós espíritas somos reencarnações de muitos desses sectaristas dessa época, de muitos pensadores que gostavam de fazer dicotomia.
Se não é isso, só pode ser aquilo. Se não for bom, só pode ser ruim. Se não estiver certo, só pode estar errado. Se não for bom, se não for bem, só pode ser mal. E a proposta do Cristo é calma, gente. Não levem a ferro e fogo. Que Paulo entendeu muito bem quando ele fala com os Tessalonicenses. Examinai a tudo. A tudo. Passar por exame. Examine. Examinar. A gente usa na medicina a palavra examinar, não é à toa. Porque o exame é uma análise minuciosa, esquadrinhada, esmiuçada. Você olha, analisa, pensa sobre, testa, bota à prova e conclui cada mínimo detalhe. Examinai a tudo, diz Paulo, e retém o que é bom. Então, eu estou autorizado a dizer, tinha um clima diferente naquela época. A atitude de João, nessas duas perícopes seguidas, uma atitude que, apesar de João e Tiago serem chamados pelo próprio Jesus de Boanerges, os irmãos que detêm o som do trovão, essa é a tradução, os irmãos que detêm o som do trovão. É interessante você ver que, por duas perícopes seguidas, João está meio chateado com o negócio. João está meio pistola. João está meio tretado com o negócio. E mais interessante ainda é quando você vê que, antes de começar essa treta com João, antes de João ficar pistola, eles já estavam discutindo, a perícope anterior a essa, eles já estavam debatendo, estavam arrazoando. E arrazoar não é algo ruim, tá, gente? Eu tenho visto muitas pessoas falarem que arrazoar, dito principalmente no Evangelho de Lucas, mas Marcos e Mateus também usam, sempre em relação ao que os discípulos faziam entre si, arrazoar é algo ruim. Não, não é. Arrazoar é um debate justo de ideias. Arrazoar é um debate justo, pertinente de ideias díspares, distintas. Perdão, díspares não, só distintas. Nem sempre precisa ser díspare. Só eu penso assim, você pensa assim, é ao contrário. Não, mas vamos debater o que pode estar certo e o que pode estar errado. Isso é arrazoar. Antes dessa treta toda, antes de João ficar tão nervosinho, né, Jesus tinha acabado de ensinar para eles. Estavam eles lá arrazoando, debatendo justamente qual deles seria o maior. Quando eles estavam debatendo qual deles seria o maior, não estavam falando assim, não, Pedro é o maior, não, João é o maior, não. Quando Pedro faz isso, ele é maior. Não, mas quando João faz isso, ele é um pouco menor. Porque a palavra do grego não é nem maior nem menor. É ótimo ou pequeno. Quando você faz isso, você se torna menor. Você está pequenininho, você está fiote. Você não entendeu. Agora, não, João, quando faz esse negócio aí, não, ele é megas. A palavra para maior, usada na tradução grega, é megas. Então você está ótimo. Ótimo. Faça isso, está ótimo. Faça isso, será pequeno. Eles estavam debatendo não qual deles seria eleito maior, qual deles seria eleito menor, como se fosse um estado permanente. Não. Eles estavam debatendo o que eles faziam junto com Jesus ou interpretavam a partir do que Jesus fazia e falava, que os tornava ou bons ou ruins, ou ótimos ou menores ou pequenos. E por isso que Jesus usa o exemplo da criança. Porque a criança não tem nada a ver com tamanho, tem a ver com capacidade de absorção. A criança é um espírito reencarnado num corpo em desenvolvimento. Desenvolvimento corporal, mas intelecto moral também. Por isso que Jesus fala, se você receber uma dessas criancinhas, ou seja, se você for receber a imperfectibilidade de estar reencarnatório, mas já sabendo que é justamente a sua imperfeição que é a matéria-prima para o seu aperfeiçoamento, aí você está me recebendo. Aí você entendeu qual é a minha proposta. Mas se você ficar achando que a sua imperfeição é um selo definitivo
que Deus carimba na sua testa, igual ele carimbou na testa de Caim, para dizer, você é mau e eu não gosto de você, então, meu amigo, desculpa, você está na religião errada. Se você quer ser mesmo cristão e quer ler Jesus pela cartilha da doutrina dos Espíritos, então aprenda. E é o que Jesus fala nessa película, sobre a criancinha. Se você pegar o que é imperfeição em você e entender que isso é a matéria-prima para o seu aprimoramento, então você entendeu a minha proposta de Jesus para a gente. Caso contrário, você ainda está errado. E o que se segue são dois exemplos de conduta de João que, repreensíveis, sim, mas Jesus não repreendia, Jesus admoestava. João, mas não tem diferença técnica. Claro que tem. Repreensão não tem obrigação de estimular a pessoa a fazer melhor. Quando eu te repreendo, eu só esbofeteio a sua imperfeição na sua cara. Geralmente de maneira nada caridosa. Agora, quando você admoesta, você chama a pessoa e fala, João, chega aqui. Rapaz, no fundo do seu coração, você realmente acha certo mandar descer fogo na galera da Samaria e queimar todo mundo? Criança, mulher, gente que não tem nada a ver com a raiva que você está sentindo. Você acha realmente que Elias ficou satisfeito depois que ele tocou fogo nos adoradores de Baal? Você acha, no fundo do seu coração? Raciocina comigo. Entende? A demonstração já pega o seu coração e já começa a falar, nossa, realmente isso não foi legal. Coloca você num status de reflexão afetiva sobre o que você poderia estar fazendo de inapropriado, segundo a lei divina. E já automaticamente a demonstrar já te oferece uma base exemplificada para você já começar a sua correção, para você já começar a se aprimorar. Então, Jesus admoestava. Por isso que o clima estava pesado. João já estava pistola a duas perícopas. Talvez já tenha começado a ficar pistola lá na conversa sobre a criancinha. Talvez porque tenha entendido, naquele momento, maior e menor como status, e não sobre estar adequado ou inadequado à lei divina. Fato é que, independente se eu estou certo ou não sobre essa questão de estar pesado o clima, Jesus manifestou um firme propósito. Versículo 52. Ele... Não, perdão. Segunda metade do versículo 51. Ele manifestou um firme propósito de ir para Jerusalém. Manifestou, lançou em rosto. Okay? A palavra prosopon, do grego, quer dizer lançar em rosto. É a tradução mais perfeita e é a que Tiago e Paulo usam nas suas epístolas. Lançar em rosto. Pedro também usa, desculpa. Lançar em rosto. Lançar em rosto. Deixar todo mundo ver. O que é lançar em rosto? Bota aqui, ó, dá a cara a tapa. Todo mundo vai ver. E um firme propósito, né, a palavra, quer dizer que ele tomou uma ação decisiva e inabalável e inadiável. A palavra grega, sterizen, foi traduzida como firme propósito. Enfim, firme propósito, na verdade, quer dizer uma decisão inabalável e inadiável e irremediável. Ou seja, não tem jeito, é isso que eu vou fazer. Olha como é que muda um pouquinho. Jesus lançou em rosto que ele ia fazer isso e ninguém nem nada ia convencer ele do contrário. Lançou em rosto de que ele tinha tomado uma decisão inabalável, irremediável, né, inadiável, tudo aquilo. Tem que ser agora. É agora e vai ser desse jeito e nada vai me fazer mudar.
Por que usou-se, então, Lucas, essa palavra tão forte? E todos sabiam que, indo para Jerusalém, o risco dele ir para o Calvário, afinal de contas, segundo a previsão do Calvário, está ali do ladinho da narrativa, que tinha acabado de acontecer. A chance de ir para Jerusalém era a mesma coisa, assim, estou indo para ir me imolar. Estou indo para, sabendo que eu vou me lascar completamente aos olhos dos homens, estou indo para lá, com a cara e com a coragem. E vocês vão junto comigo, vocês vão testemunhar isso. Ou seja, parece até que Jesus, observando que os nossos livre-arbítrios dinamizados na lei de sociedade começaram a pesar o clima, e aí ele olhando falou assim, gente, está na hora, vamos nessa. Chegou a hora do Filho do Homem ser elevado para depois reviver no terceiro dia. Pensando assim, aí vamos agora para o 52, e eu prometo que daqui para frente vai ser bem mais rápido. Precisava contextualizar isso bem para que os outros versículos fizessem mais sentido. Para o 52, ele enviou anjos perante a sua face. E é muito legal, quando a gente pega o grego, a gente entende por que prosopon não tem que ser traduzido como manifestar, e sim lançar em rosto. E anjos, ângelos, mensageiro. Então, Jesus, tendo lançado em rosto, tendo dado a cara a tapa, dito para a galera de uma forma que não houvesse dúvida, vou para Jerusalém, aconteça o que acontecer, está decidido. Mandou 2 mensageiros à frente. Eu fiquei imaginando, lendo isso agora à tarde, falei, eu imagino os 2 mensageiros, obviamente eram Tiago e João, a gente sabe disso. Eu imagino Tiago e João indo à frente, falando assim, os 2 conversando, os 2 eram irmãos, né? Conversando assim, Tiago, João, que era o mais intrépido, né? Era sempre o mais. João era muito, muito intenso com tudo, né? Tiago. E Tiago já era mais tranquilo. Tiago era mais chatão, ele era mais rígido, mas ele era um cara mais tranquilo, não só a favor nem contra, muito pelo contrário, não gostava muito de. Quando tinha que caçar confusão, caçava, mas não era muito chegado. E João falou: Tiago, você entendeu que Jesus está dizendo que ele está indo para Jerusalém para ele realmente ser morto pelos romanos e pelos fariseus? Aí estou imaginando, Tiago assim, estou imaginando. Entendi isso também, entendi que ele está indo para Jerusalém para poder morrer na mão dos romanos e dos fariseus. E João falou assim, Tiago, então por que ele mandou a gente na frente? Falando assim, será que nós vamos ter que morrer primeiro que ele? Mas fora a brincadeira, eu quero que vocês tentem entender uma coisa. Se o clima estava realmente já pesado, e se Jesus já tinha deixado claro que ele não ia mudar de opinião sobre a sua sina, o seu compromisso com o Pai de imolar, de dar em sacrifício o seu corpo e a sua existência carnal, para que todos entendessem a proposta dele de uma vez por todas, o clima não devia estar nada bom. Então a galera já devia estar meio estranha. E óbvio, ele pegou, como a gente sempre deve fazer na vida, né, gente? Quando a gente tem um grupo onde 1 ou 2 pessoas começam a ficar mais exaltadas do que o restante, inclusive numa posição de já começar a influenciar o restante a ficar tão exaltado quanto, o que os grandes sábios da antiguidade nos ensinam, e obviamente Jesus é um deles, o maior deles, nos ensina: dá serviço. Minha avó falava isso. Quando a gente começava a brigar entre os primos, Dona Alvina, minha querida avó, falava assim, João Marcos, pega um copo d'água para mim. Diogo, vai falar com sua mãe não sei o quê. Paulo Henrique, vai lá e fala com o seu pai para ele vir aqui que eu estou querendo. Dava serviço para todo mundo. Rapidinho a coisa. Ou, como a gente fala no mundo corporativo, né? Nas ciências do comportamento humano, direcionado especificamente para a cultura do trabalho, eles falam, você pega uma pessoa que está muito exaltada, que está muito do contra, que está dando trabalho para você, e dê um trabalho com propósito para ele. O que quer dizer isso? Dê para ele uma delegação, uma função, uma ação que deixe ele pensar de que é muito importante que você faça isso e eu dependo de você para que isso dê certo. Então, nesse momento, você é importante para mim.
Lembra da história do servo que o rei fala: pega lá minha dívida, vai lá cobrar meu dinheiro do outro rei. Mas, senhor, se eu for lá como servo cobrar para o outro rei, ele vai mandar cortar minha cabeça. Vai rir da minha cara, vai mandar me esfolar, viu? Não, eu estou te dando essa autoridade. Toma aqui, diz para ele que isso aqui te dá autoridade de me representar. É o que Jesus fez com João e Tiago. Ó, vai vocês dois na frente para resolver um problema que é crucial para a gente. Beleza? Vocês estão começando a dar muito trabalho, estão começando a falar muito, estão começando a ficar muito nervosinho, e não é essa a proposta. Vai lá e, na primeira aldeia, porque a tradução é em uma aldeia de samaritanos, mas algumas traduções antigas sugerem que é na primeira aldeia de samaritanos, ou seja, saiu da Galiléia, João e Tiago, entrou na Samaria. A primeira aldeia que tiver, vocês parem para uma hospedagem. Parem para procurar uma hospedagem. E aí tem uma coisa que me veio à cabeça. Poxa, se realmente, né, Jesus, e eu acredito, não é se realmente estou duvidando não, tá, gente? Se realmente, quando Jesus esteve lá na Samaria pela primeira vez com a mulher no poço de Sicar, todo mundo adorou Jesus ali na cidade de Sicar? Todo mundo adorou Jesus. Lembra a história do Jesus e a mulher no poço? No poço de Jacó, na cidade de Sicar? Ou na aldeia? Eu não sei te dizer agora me deu branco, se Sicar era uma cidade, ou seja, se ela era murada, tinha muros de proteção que fazia de qualquer lugar ser uma cidade, ou se era uma aldeia já maior, já com alguma defesa, mas sem muros. Enfim, mas Sicar era uma cidade grande e todo mundo tinha gostado de Jesus Sicar. Por que eles não andaram mais um pouquinho até Sicar? Por que não mandou João e Tiago na frente, lá na casa da mulher samaritana, e falou assim, olha, o nosso mestre pede para que a gente fique com vocês hoje. Pode? Não, ele manda assim. Saiu da Galiléia, João Tiago, entrou na primeira aldeia samaritana, você para e vai pedir hospedagem. Para quem? Para qualquer um. Mas Jesus, no primeiro que apareceu. Lembrem, Jesus estava começando uma jornada de despedida. É como se ele falasse para todos: é a última vez que você vai me ver. Pelo menos encarnado. Quer me dar um abraço? Quer se despedir de mim? Quer ouvir o que eu tenho para dizer, ainda encarnado? Por isso, talvez, ele não escolheu a aldeia de Sicar. E também porque ele provavelmente tinha uma certa pressa de dar esse exemplo que ele vai dar para João e Tiago. Então, chegou na Samaria, qualquer lugar serve. E é muito interessante, quando a gente estuda as ciências da religião, observar que ele não deu nome a essa aldeia. Ele falou: a primeira aldeia que vocês acharam. Para quê? Para que ninguém ficasse com raiva se ele falasse. Chegando à aldeia ao lado de Sicar, a aldeia de Mafágio, sei lá, inventa o nome aí, a aldeia vizinha de Sicar, você para e pede hospedagem. Já pensou? Aí o mundo inteiro ia ter raiva dessa aldeia, igual João e Tiago. E aqui começa o primeiro grande ensinamento de Jesus nessa período. Não importa quem e nem importa por quê, algo ou alguém tirou você do seu centro, desarmonizou você, roubou temporariamente a sua carne. Não dê identidade aos seus sentimentos ruins. Não projete esses sentimentos ruins para identidades externas a você. Não coloque a culpa nos outros. Se você se alterou emocionalmente, se houver que ter algum culpado, e eu não acredito em culpa, mas vamos supor, para quem acredita em culpa ainda, se tiver que ter algum culpado por você ter se alterado, me perdoe, mas esse culpado só pode ser você. Porque não importa o quanto de mal eu receba de alguém, eu só me altero com aquele mal se eu quiser. Eu já contei essa história para vocês, mas sempre vale a pena contar de novo. Nosso irmão espiritual que nos deu o seguinte conselho: não importa o tamanho do mal que você recebeu de alguém, João. Não importa. O que importa é que juntinho, coladinho com esse mal que você recebeu de alguém,
obrigatoriamente, sempre, vem a chance de você perdoar. E se você não perdoa, meu amigo, você se tornou cúmplice da ignorância da lei divina. Então, uma coisa interessante dessa aldeia samaritana não ter o nome é porque ele não queria esse sentimento negativo endereçado a algo muito específico, somente à cultura samaritana. Então, por que ele botou que era na Samaria? Por que ele não botou que era na primeira aldeia que eles achassem? Por dois motivos mais ou menos óbvios. O primeiro, que se ele não bota que é na Samaria, a gente ia ficar completamente perdido na geografia da narrativa de Lucas, e por mais que vocês não concordem ou não queiram concordar, né, mesmo que a gente não saiba todos os lugares por onde Jesus passou, precisa ter uma coerência lógica nos trajetos de Jesus, até para que a gente tenha entendimentos contextuais menos passíveis de serem errados. E segundo, para dar esse choque de identidade. Vocês não lembram que a gente foi bem recebido em Sicar? As pessoas pararam, ouviram a gente. A gente salvou a vida daquela mulher samaritana. Não porque ela iria morrer no corpo, mas porque o espírito dela estava morto. E a gente foi lá e salvamos aquele espírito. E a gente foi bem recebido, foi bem quisto, nós ficamos lá um tempo, lembra? E fomos bem tratados por todos. Mas vocês sabem que nem em todos os lugares a gente é bem tratado. Então, não é porque é samaritano que é bom, mas também não é porque é samaritano que é ruim. Existe o bem e o mal. Na minha opinião, não. Na minha opinião, não existe conhecimento ou ignorância da lei divina, mas a questão é, quanto mais identidade você bota naquilo que você se sentiu mal em receber, mais difícil fica de você entender que a responsabilidade por, um, ter sentido aquilo que te machucou, e dois, resolver aquilo em você. Quanto mais eu projeto para fora isso, mais difícil fica de eu entender que sou eu o responsável. Sou eu que tenho que resolver. E provavelmente, como Tiago e João eram os mais nervosinhos do grupo naquele momento, Jesus manda os dois na frente. Ó, a primeira aldeia acha hospedagem. Mas, diz Lucas no versículo 53, a galera dessa aldeia não recebeu. Né? Por quê? Segundo Lucas. Porque tinha o propósito de dirigir a Jerusalém. E aí, a interpretação pode ganhar duas linhas diretas. Jesus tenha feito isso para João e Tiago, para que nessa coincidência chegou lá e não acharam hospedagem, lembrando que, e aí é o momento de se lembrar isso, negar hospedagem a viajantes era algo extremamente antiético e imoral na cultura judaica. Independente judeus samaritanos ou judeus, né? Judeus israelitas, judeus da Judéia, da Galiléia ou judeus da Samaria. Não receber hospedagem era um ato infracional à cultura, ao código legal, ao código religioso, ao código fraterno. Então, nessa interpretação, pode ser que Jesus tenha mandado os dois para tipo assim, ué, você vai negar mesmo para a gente? Bom, vou negar, vocês não vão ter aqui na minha casa, não. E lógico, a gente interpreta que o outro está negando por maldade. Mas quem não me diz que, não, meus irmãos, olha, a minha casa está cheia, eu não tenho nenhum alimento. Olha aqui, ó, 12 crianças dentro da casa, não tem espaço nem para os cachorros dormir, nem para os bodes dormir direitinho, gente. Como é que eu vou botar vocês aqui? Não tem nem conforto para vocês. Realmente, eu estou impossibilitado. Primeira vertente interpretativa, que já ensina para a gente uma lição poderosíssima. No julgamento tem que ter os dois lados dessa moeda. Quando falam que não receberam, o primeiro impulso nosso é achar que não receberam porque o samaritano é mau. Mas lembrando que existe um código para isso e que seria uma infração a esse código o samaritano não receber o grupo de Jesus, pode ser que ele simplesmente não podia. Não tinha como. E a segunda coisa sobre isso é que Jesus poderia estar mostrando. Tiago, Pedro, e aí pode ter, inclusive, acontecido isso, existem analistas bíblicos que sugerem isso, que eles possam ter ido de casa em casa numa mesma aldeia ou numa região de pequenas aldeias, né? E por isso Jesus mandou ir logo, né? Assim que chegar na Samaria, já tenta arrumar uma hospedagem.
de gente que não pôde ou não quis, para mostrar. Vejam, não adianta. Meu caminho é sem volta. Meu destino, meu compromisso com o Pai está em Jerusalém. Então, vamos para Jerusalém. Fato é que, vendo isso, independente se for numa casa só, independente se for em várias casas, independente se negaram hospedagem por maldade ou por impossibilidade, Tiago e João já não estavam muito bem, já estavam pistola desde lá da história da criancinha, ficaram muito chateados. E imaginem o quanto que eles ficaram chateados. Porque eles voltam e dizem, voltam até Jesus e dizem, Senhor, quer que digamos para descer fogo do céu a fim de os destruir? E isso é muito interessante, porque há uma sugestão cristológica de crítica textual e arqueologística de que isso seja um jargão. Quer que a gente mande essas pessoas para o quinto dos infernos? Quer que a gente mande essas pessoas se lascar para lá? Figurativamente. Quer que amaldiçoe essas pessoas? Sim, porque o judeu acreditava demais na maldição. Dependendo do nível de compromisso e da cultura da família judaica que negou a hospedagem para eles. Se João e Tiago voltassem lá na casinha. Oi, boa noite. Você lembra que a gente pediu hospedagem? Pois é, não vou dar. Então, Deus aumenta que você seja maldito aos olhos de Deus. Nossa, aquilo acaba com a família. Você recebia aquilo pior até do que uma surra. É uma das formas de se interpretar isso. Jesus, quer que a gente amaldiçoe? Quer que a gente chegue lá e fale um monte? Bote abaixo de cachorro esse povo? E lógico, há a vertente que acredita que... a vertente que acredita não. Que sugere que João e Tiago acreditavam que, sendo discípulos do Mestre, e já percebendo, principalmente João, que havia mediunidade de efeitos físicos, há sim quem acredita, há sim quem defenda a ideia de que João e Tiago acreditavam que, assim como Elias, eles poderiam mandar descer fogo do céu, e assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, que poderia vir fogo do céu e destruir aquela gente da Samaria. Eu estou rindo porque eu estou imaginando a cena, tá, gente? Estou imaginando a cena de Jesus falando assim, a última vez que a gente fez isso foi com Elias, né? E antes foi com Sodoma. É até na hora de queimar um povo de novo. Manda descer aí, manda descer, manda descer, manda descer. Vai. Não sei para vocês, mas para mim não faz nenhum sentido. Né? Para quem faça, para mim não faz. Para mim é mais interessante e para mim a lição fica mais clara se eu pensar que Tiago e João chegaram a Jesus. Podemos voltar lá e xingar esse povo todinho? Botar todo mundo abaixo de cachorro? Podemos. Até porque fica até mais tranquilo de você entender o próximo versículo. E os dois próximos, que são os dois finais, onde Jesus responde. E olha que legal. O 55 é um versículo isolado, que tem só uma frase introdutória do versículo 56. Voltando-se, ele, Jesus, os respondeu. Ou seja, eles foram chegando por trás de Jesus já falando isso. Jesus devia estar parado, fazendo alguma coisa, conversando e tal. E eles vieram chegando por trás. Sabe, igual gente mesmo que está muito, muito pistola. Vem entrando no ambiente, não quer nem saber o que você está fazendo, o que está acontecendo. Vem chegando e vem falando, botando tudo para fora. Sabe essa cena? Essa frase está isolada nesse versículo porque Lucas, como um grande escritor, Lucas é um escritor fora de série. Né? Ele está querendo dar esse tom. Chegaram lá, cuspindo marimbondo. Jesus estava lá falando uma coisa, se vira tranquilamente, se vira para os dois e responde: vocês não sabem que tipo de espírito vocês dois são. E quando você vai ao grego, o não sabeis
de não saber de que espírito sois, a tradução da ideia é assim: vocês não sabem de qual espírito vocês vieram. Mas se você der uma analisada mais aprofundadamente, você vai ver que também pode ser entendido assim: vocês não fazem ideia, vocês ainda não estão preparados para entender a evolução espiritual que vocês já têm. E por isso vocês estão aqui comigo. Vocês estão aqui comigo por mérito, óbvio, vocês foram escolhidos por mim, com a autorização do próprio Deus para estarem aqui comigo. Então vocês são espíritos diferenciados, sim, mas vocês ainda não entenderam a potência de bondade que vocês têm. Vocês ainda não entenderam o quanto que vocês já conseguem dominar a impetuosidade de vocês. Vocês ainda não entenderam o tesouro que vocês têm na mão de entendimento do que eu falo, do que eu penso e do que eu faço, para aplicar na vida de vocês. João e Tiago, naquele momento, foram exatamente iguaizinhos a qualquer um de nós. Indignados porque estavam numa missão para o bem. Eles queriam só um lugar para que eles repousassem, porque, afinal de contas, o Mestre querido, o Messias, aquele que veio salvar, ou, como nos fala diretamente o Evangelho de Lucas, cadê o meu Paul Keynes, o livrozinho do Paul? Não está aqui para falar a frase, mas o Evangelho de Lucas, ele se define em uma única frase: não importa quem você é, onde você esteja ou o que você fez, Jesus veio para te encontrar e para te salvar. Eles dois estavam nessa missão. Gente, a gente está junto daquele que veio encontrar todos nós e salvar cada um de nós. Você não vai dar um lugarzinho para a gente descansar. Não vai me dar um pedacinho de pão, um copo de água fresca, é isso? Tiago e João eram ali, naquele momento, qualquer um de nós indignados, porque sabemos que trabalhamos pelo Evangelho, sabemos que nós estamos ou queremos estar ao lado do Cristo, sabemos que somos portadores de uma doutrina mais consoladora e mais esclarecedora, mas se pisarem no nosso calo, a gente esquece tudo isso rapidinho. E aí a melhor forma de interpretar, sem desrespeitar a origem das palavras gregas, da frase não sabeis de que espírito sois, é não como se eles viessem derivados do Espírito de Deus. Quando eu interpreto essa frase numa tentativa forçada, latinizada do grego, eles estão falando assim: vocês vieram diretamente do Espírito de Deus, não façam isso. Mas quando você aprofunda no estudo das palavras que compõem essa frase, você consegue entender que também é correto você interpretar da seguinte forma: João e Tiago, vocês ainda não estão totalmente esclarecidos da potência evangélica que vocês carregam. E se deixam dominar fácil pela materialidade da existência do Espírito. Se deixam dominar fácil pelos os aspectos de ignorância da lei divina que vocês ainda têm. Vocês não são perfeitos. São espíritos escolhidos por mim, são espíritos escolhidos por Deus, vão ter uma missão maravilhosa no planeta Terra. Nós todos contamos com vocês, mas ainda não estão preparados para dominar todas as consequências do percentual de ignorância da lei divina que vocês ainda têm. Essa mensagem é para todos nós. A grande questão, às vezes, e neste caso, fica claro que a grande questão não é nem o quanto você já consegue vivenciar o Evangelho. Jesus não duvida que você já tem capacidade de vivenciar o Evangelho. A questão aqui é outra. O quanto você está preparado para dominar a impetuosidade da parte sua que ainda carrega a ignorância do Evangelho, que ainda carrega a incapacidade de entender a lei de Deus com clareza. É sobre isso essa lição. Essa lição é um convite para que cada um de nós possamos, daqui para frente, observar. E aí, por isso,
a questão da polaridade, o intervalo de tempo entre uma polaridade ou outra. Por isso que Lucas fala, chegados os tempos, chegado o dia, os dias da ascensão. Porque o convite é, eu estou aqui, não sou nem bom nem ruim, e eu quero chegar aqui, espírito puro, operador direto do Cristo. E nesse meio caminho eu preciso saber a diferença exata entre o que em mim já está de acordo com a lei divina e eu já posso praticar de maneira legítima e pura, com pureza cristã, e o que em mim ainda não está. Esse convite é, tenha uma balança, não feche os olhos para a parte de você que ainda é imperfeita. Não dê para ela mais peso do que ela precisa. Mas não feche os olhos. Não feche os olhos para a parte já boa do seu espírito, para a parte pura, evangelicamente, do espírito que você é. Não feche os olhos, mas não dê para ela mais peso do que ela precisa. Saiba usar a imperfeição como matéria-prima da perfectibilidade, do aperfeiçoamento. Esse é o convite dessa história. Jesus conclui dizendo, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia. O Filho do Homem não veio para destruir. O Filho do Homem veio trazer a espada para separar a nossa consciência, dicotomizar, fazer com que nós tenhamos olhos para todas as coisas que são importantes e não foquemos só naquilo que nos interessa ou aquilo que nos beneficia. O Filho do Homem não veio destruir, veio trazer a espada, por exemplo, para que a gente tivesse bom senso. E bom senso é examinar a tudo na busca de extrair e reter aquilo que para nós já parece bom. E o principal, para fechar e a gente poder debater, a última frase é de uma genialidade profunda. Esqueça isso. Não carregue mágoa. Vá para outra aldeia. Se a porta está fechada aqui, busque onde ela estiver aberta. Paulo, quando foi negado pelo seu pai, pelos amigos, em Tarso, saindo de Tarso, ele não tinha onde ficar. E aí ele dormiu entre as pedras. Emmanuel diz até que era perto de uma catacumba. Ele dormiu à relva, no meio das pedras, no relento, mas foi ali que ele teve seu primeiro grande encontro com Abigail, desencarnada, e com Gesiel, Estevão, já desencarnado. E ali ele recebe a aula inaugural da missão dele. Simplesmente vá para outra aldeia. Não se recalcitre contra os aguilhões, como Jesus fala para Paulo. Paulo, Paulo, dura coisa é você se recalcitrar contra os aguilhões. Não dê murro em ponta de faca. Não insista, não resista ao mal. Não resistais ao mal. Simplesmente persevere. Mude o paradigma. Continue a sua jornada. Você é um espírito imortal. O que realmente pode parar você? O que realmente pode impedir você? Se você é um espírito imortal e acredita nisso, a única coisa que realmente pode te impedir é a sua própria ignorância da lei divina. Nada mais pode te impedir. E agora, eu deixo com vocês para a gente debater essa lição lindíssima de Lucas, para a gente fazer uma construção coletiva do nosso conhecimento aqui e sairmos até melhor do que nós chegamos. Agora é com vocês. Ninguém vai combater, não? Ai, ai. Acho que não, viu, João? Acho que ninguém quer combate nem debate. Todo mundo vai para outra aldeia. Mas foi muito bom. A gente está
hoje no nosso penúltimo estudo do ano, né? O ano que vem, semana que vem, nós encerramos o nosso ano de INEP. Ah, ah, Então, a gente começa hoje uma reflexão bem, bem trazida, né, para esse fim de ano, esse trabalho aí, essa introspecção que nos pede aí a questão do perdão. Eu acho que muito bacana. você conhece a história dos dois monges que atravessaram o rio com uma prostituta? Você sabe dessa Uma de, história? uma de sal e outra de uma carga de sal e a outra de não sei o que lá. Tinham dois monges caminhando, o discípulo e o mestre. E eles chegaram na beira de um rio e tinha uma mulher muito bem vestida, com roupas muito finas, que visivelmente era uma menina de programa. E ela falou: não quero molhar meus pés, não quero molhar minha roupa, porque eu estou indo para uma festa. Tem como um de vocês me ajudar? E o mestre nem pensa, falou: não, vem cá, filha. Você quer ir onde? Quer ir de mochilinha? Quer que eu te pegue no colo? Não, não, deixa de mochilinha com você. Pega ela assim aqui atrás no lombo e atravessa o rio com ela. E o discípulo atrás. Aí deixou ela do outro lado. Sequinha, molhou nada não, né, filho? Então vai para sua festa. Tchau. E sai o caminho e o discípulo já vem atrás, igual o João. Já se coçando. E o mestre falou assim: o que foi, meu filho? Por que você está tão inquieto? Mestre, o senhor carregou uma prostituta, contaminou o seu corpo. Aí ele falou: você disse bem. Eu carreguei e deixei ela na outra margem do rio. Você está carregando ela até agora. Deixa ela para trás também. É sobre isso, é sobre não se recalcitrar contra os aguilhões. Não tem nada de errado em a gente perder as estribeiras de vez em quando, por simples incompetência da nossa ignorância, da parte que ainda não é perfeita em nós. Não tem nada de errado nisso. Tem em você vivenciar isso e não procurar se corrigir. Isso sim é errado. Ou ficar se recalcitrando, é o que não pode. Mas errar, ter a atitude que João teve lá quando ele quis impedir o outro médium de cooperar, ter a atitude que ele e Tiago tiveram frente aos samaritanos, de vez em quando a gente vai passar, gente. Lembrem-se, eles estavam indo para ver o mestre deles morrer. Quem acreditava piamente sabia disso. E tinha gente que falava assim: não, não é possível, ele está brincando com a gente, quando chegar lá vai dar tudo certo. Mas estava todo mundo com os nervos à flor da pele. Então, é justo que quando a gente esteja com os nervos à flor da pele, a gente não seja ou não consiga ser tão vigilante. O problema é você tropeçar e ficar se debatendo no chão igual uma criança mimada. Tropeçou, levante, sacode a poeira e comece a se corrigir a partir dali. Eu acho, e não sei o que vocês pensam, mas esse foi o grande aprendizado que eu tirei dessa lição hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Ô, João, deixa eu só falar uma coisa pelo adiantado da hora. É, mesmo para ter tudo isso, você precisa ter coragem, Isso, né? coragem. Então, para você perdoar, e não tem jeito, você precisa ter coragem. Então, sem a coragem, você não consegue dizer sim ao perdão. E quando você falou da rejeição, né? Eu pensei quantas vezes a gente se torna indiferente, né? Que eu acho que a rejeição e a indiferença tá muito ali, né? Então é isso, é muito bom sempre ouvir você. Gratidão. É, muito Sempre muito bom. bom estar aqui com vocês. Bom, gente. Obrigada, tá, João? Gratidão Mais uma recíproca. vez. Uma alegria muito grande. Então, gente, semana que vem a nossa Roberta Zagueto, Obrigado, João. De a nada. Roberta Zagueto vem encerrar para nós o nosso ano de estudos. Paulinho, prepara-se umas músicas bem natalinas, bem suave para nós de Natal, para a gente poder encerrar o ano com a Roberta, que vai ser muito bacana. A Roberta, a gente já sabe, né? Quem Traz que para a vem gente encerrar? Não estou conseguindo ouvir. Quem que vem encerrar? Roberta Zagueto. Ah, Roberta! Roberta eu É, conheci pessoalmente. Dei um abraço nela agora no final de semana lá no Sergipe. Ela foi conseguiu ser maravilhosa. ainda mais doce pessoalmente, gente. As Foi palestras que ela maravilhoso. deu lá foi Foi, sensacional. foi sensacional. A sua também foi. Ela, A minha ela, não. Você não viu a minha? Como é que você sabe? eu vi sim. Eu vi a sua e vi a dela. Foram muito boas as palestras, muito boas.
Ô, Graças a Deus por gente, isso. então tá, semana que vem a gente está aqui encerrando, se Deus quiser, todo mundo junto, tá? Para a gente terminar na mesma vibração que começamos o ano de 2025, né? A gente está aqui junto nessa daí. Vamos lá fazer a nossa prece para a gente encerrar e, e dormir em paz, tranquilo, sem passar mal. Deus é Pai. Vamos lá então. Mestre Jesus, querido amigo, quanto temos que agradecer, Senhor, por tamanhos ensinamentos que nos fortalece na jornada, que nos faz, Senhor, chegar perto do que espera de nós. E assim, Senhor Jesus, faz-nos fortes de verdade, para que possamos, Senhor, alcançar estes sentimentos nobres que vai nos elevando passo a passo nessa nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor. Se conosco mais uma vez. Os nossos mentores possam nos acompanhar nessa emancipação da alma, nessa noite de sono, nos levando, Senhor, às paragens de ensinamento, de tratamento, para que amanhã, fortalecidos, corpo e alma, possamos continuar o nosso caminho diante dos nossos amigos, dos nossos adversários, que saibamos, Senhor, não dificultar nenhuma reconciliação, para que assim, Jesus, estejamos no caminho, reconciliando com os nossos inimigos. Muito obrigada, que assim seja. Que assim Embora seja. Muito agradecido. Muito obrigado, João, por mais essa